Olá, irmãos e irmãs, estamos juntos novamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, é um prazer enorme estar aqui novamente com vocês ao vivo, para a gente poder falar um pouco mais sobre a Divina Vontade. E eu preparei um conteúdo especial hoje. Quero falar como que a gente deve abordar pela primeira vez lá na nossa paróquia, ou com uma pessoa que a gente vai conversar, né, sobre a Divina Vontade. Como que a gente pode começar uma conversa? Mas claro que é uma conversa profunda, porque a Divina Vontade não tem como falar meias verdades, né, um pouquinho. Eu resumi o máximo que deu, né? Espero ajudar vocês que precisam desse, né, desse conteúdo. Eu tenho certeza que vai ajudar muito qualquer pessoa que queira começar a abordar esse tema com o seu padre. É uma conversa que você vai ter com o seu padre, com o seu confessor, com o seu coordenador de grupo de oração ou qualquer outra pessoa que você for, né, falar sobre a divina vontade. É uma forma de você abordar. Então, eu fiz o melhor que eu pude para poder trazer um conteúdo mais prático possível de entendimento para qualquer pessoa. Então, espero que possa ajudar você a compreender isso, amém? Então, eu vou começar aqui a ler o que eu mesma escrevi para vocês verem sobre esse material, né, que eu preparei especialmente para quem quer começar agora a falar, né, com a sua pastoral, com a sua paróquia, com o seu padre e tudo mais. E aí começa assim: a principal súplica que dirigimos a Deus, que nos foi ensinada pelo próprio Jesus Cristo, nosso Salvador, é o Pai Nosso. Que venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E nesta oração, desde o início da igreja, os cristãos a rezam fervorosamente e desejam verdadeiramente que venha o reino de Deus realmente no meio de nós. Estamos num tempo em que se fala muito de fim dos tempos. E Nossa Senhora vem aparecendo aí milhares de vezes em todo o mundo, trazendo mensagens, sinais e avisos que nos alertam a algo que está por vir em breve. Ela diz que seu Imaculado Coração triunfará apesar de tudo o que acontecer. E Jesus também garantiu que voltaria para buscar a sua igreja, que as portas do inferno nunca prevaleceriam sobre a sua igreja, conforme Mateus 16, 18 e Mateus 25, 10. Jesus, neste tempo mais atual, avisou por meio da Santa Faustina Kowalska sobre um tempo de misericórdia que estamos vivendo e que depois viria um tempo de justiça. E estamos fervorosamente aí obedecendo Nossa Senhora em suas aparições, nos pedindo para rezarmos o rosário, o terço em família, ouvindo o chamado de Jesus por meio de Santa Faustina de rezarmos o terço da misericórdia pelos pecadores do mundo inteiro, principalmente rezando diante do leito das pessoas doentes e agonizantes, pois possuem muitas promessas para a salvação das almas. E o que nos espera para esse tempo de justiça que está por vir? Precisamos ouvir mais alguém? Jesus também fala muito com Santa Faustina sobre meditar a sua paixão. Ele diz para ela: procura rezar nessa hora, das 3 horas da tarde, a via sacra, na medida em que te permitirem os teus deveres. E se não puderes fazer a via sacra, né, que é a meditação da paixão, entra ao menos por um momento na capela e adora o meu coração, que está cheio de misericórdia no Santíssimo Sacramento. Se não puderes sequer ir à capela, recolhe-te em oração onde você estiver, ainda que seja por um breve momento, conforme o diário 1572. E uma hora de reflexão sobre a minha dolorosa paixão tem maior mérito do que um ano inteiro de flagelação até o sangue. A reflexão sobre as minhas dolorosas chagas é muito proveitosa para ti, e a mim causa uma grande alegria, conforme o diário 369. E no mundo hoje de grandes trevas em que estamos, uma grande falta de fé nas pessoas, Jesus nos pede neste tempo para meditarmos a paixão. E chegou até nós, né, pela TV Século XXI, o livro da serva de Deus Luísa Picarreta.
Aí você mostra o livro, né, para as pessoas lá na paróquia, né, para o seu padre, né? E chegou para nós pela TV Século XXI, né, pelo Padre Eduardo, o livro da serva de Deus Luísa Picarreta, As 24 Horas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ela escreveu, né, por ela ter estado com Jesus inúmeras vezes na paixão dele, né? Ela assistiu e participou espiritualmente de cada momento da paixão de Jesus e ela também viveu cada momento no lugar de Jesus igualmente, né? Sendo ela tomando o lugar de Jesus lá, carregando a cruz, tomando os flagelos, ela também passou por tudo isso. Uma das maiores místicas de todos os tempos, viveu mais de 60 anos na cama só por obediência a Jesus, sem poder comer nada, vivia só da Eucaristia. Recebia visitas de Jesus e Maria quase que diariamente, e era-lhe dado muitas revelações e profecias sobre o futuro. Ela morreu em 1947, vivendo na Itália. E seu processo de beatificação corre no Vaticano. Seu primeiro milagre foi de uma pessoa aqui do Brasil. Mas Jesus prometeu a Luísa Picarreta não só as graças para quem meditasse essas 24 horas da paixão. Não, ele disse sobre uma nova santidade. Ele disse assim: minha filha, agrada-me tanto quem vai meditando sobre a minha paixão, e ao meditá-la sente pena e me compadece, que me sinto recompensado por tudo aquilo que sofri durante a minha paixão. E a alma, meditando sempre nela, prepara um alimento contínuo, e neste alimento existem diversos temperos e sabores que formam diversos efeitos. Assim como durante a minha paixão me deram cordas e correntes para me prenderem, assim a alma me desata e me dá a liberdade. Eles desprezaram-me, escarraram-me e desonraram-me. E essa alma que reza a paixão me estima, limpa-me daqueles escarros e honra-me. Eles despiram-me e flagelaram-me. Essa alma me cura e me veste. Eles coroaram de espinhos, tratando-me como um falso rei. Amarguraram minha boca com fel e crucificaram-me. A alma, meditando todas as minhas penas, coroa-me de glória e honra-me como seu rei. Enche-me a boca de doçura, dando-me o alimento mais delicioso que a memória das minhas próprias obras. E despregando-me da cruz, faz-me ressuscitar no seu coração, dando-lhe eu como recompensa, cada vez que faz isto, uma nova vida de graça, de modo que ela é o meu alimento, e eu faço-me seu alimento contínuo. Por isso, a coisa que mais me agrada é o meditar sempre na minha paixão. Então, Jesus falando sobre a paixão para Luísa, né? Sobre essa graça imensa de meditar a paixão. E ele continua aqui: minha filha, cada vez que a alma pensa na minha paixão, se recorda daquilo que sofri, ou me compadece. Renovo nela a aplicação de minhas penas. O meu sangue surge para inundar e as minhas chagas põem-se a caminho para a curarem. Se ela está chagada, ou para embelezarem, ou se está sã. E se todos os meus méritos vão para enriquecerem. O negócio que faz é surpreendente. É como se colocasse no banco tudo aquilo que fiz e sofri e arrecadasse o dobro. Por isto, tudo aquilo que fiz e sofri está em contínuo ato de se dar ao homem. Como o sol está em contínuo ato de dar luz e calor à terra, o meu operar não está sujeito a esgotar-se. Basta que a alma queira, e às vezes que o quiser recebe o fruto da minha vida. De modo que se renova 20, 100, 1000 vezes a minha paixão, tantas vezes mais gozará dos seus efeitos. Mas como são poucos aqueles que fazem tesouro dela, com todo o bem da minha paixão, vence almas fracas, cegas, surdas, mudas, coxas, cadáveres viventes que causam repugnância. Por quê? Porque a minha paixão é colocada no esquecimento. Então, esses trechos aqui são imprescindíveis para você ler para aquela pessoa que você quer apresentar as 24 horas da paixão ou para a sua paróquia. Se você ler, colocar no slide, no data show, né, para as pessoas acompanharem, então dá para você apresentar e rezar a paixão através dessas poucas palavras que eu já coloquei aqui. Mas além dessas poucas palavras já para apresentar a paixão, a meditação das 24 horas da paixão, eu ainda continuo, né, falando sobre a vida na divina vontade. Então, você pode utilizar esse material para 2 momentos específicos, né? O primeiro momento para você apresentar as 24 horas da paixão para as pessoas, e um outro momento você pode aproveitar e aprofundar um pouco mais falando sobre a divina vontade.
São inúmeras outras promessas que Jesus prometeu a quem rezar com muita compaixão essas horas da paixão, que ele daria a cada palavra meditada a salvação de uma alma. Mas não só pediu para Luísa que divulgasse o livro das 24 horas da paixão, ela recebeu outras muitas revelações sobre como irá acontecer o cumprimento do Pai Nosso. Ensinou como as almas devem viver a vontade de Deus, assim na terra como no céu, que seu reino é sobre as almas e que são as almas que devem começar a viver a sua vontade divina, igual como os santos vivem lá no céu. Que seu reino somente poderá ser estabelecido quando houver os súditos do reino, vivendo sobre o reinado de Deus e de sua vontade. Depois que todos estiverem vivendo assim, Jesus descerá e estabelecerá seu reinado definitivo sobre todo o universo, unindo o céu e a terra. Essa forma de viver na vontade de Deus é ensinada como uma nova santidade que está disponível para quem desejar viver nesse tempo de grandes trevas no mundo. Uma vida nova, diferente que a Igreja sempre por meio de seus santos e místicos entendeu que era essa a maior santidade, que é viver totalmente fazendo sempre a vontade de Deus. Mas além de só fazer, Jesus ensinou que tem um chamado especial para alguns poucos. Alguns que serão os reparadores e preparadores do mundo para o reino vir. Que não vão somente viver fazendo a vontade de Deus, mas, na verdade, viverão plenamente a vida dos abençoados do céu, já aqui na terra. Totalmente mergulhados na vontade de Deus, esse chamado Jesus disse que é para poucos, mas que esses serão os mais santos de todos os tempos. Por ser uma imagem perfeita de Deus em vida terrestre, como foi Jesus e Maria. É o maior martírio que uma pessoa poderia viver, pois é o jeito de dar totalmente a sua vontade, renunciar a si mesmo e tomar realmente a cruz de Jesus e segui-lo. Foi o jeito que Nossa Senhora e Jesus viveram. Eles ensinaram a Luísa Picarreta como viver como eles viveram. E agora, através dos escritos de Luísa Picarreta, quem desejar muito essa vida especial e única pode aprender e mergulhar no grande mar da divina vontade. Essa santidade é a santidade das santidades. É Jesus especialmente que ensina. Ele diz: você deve saber que são necessárias grandes graças para poder formar na alma a santidade de viver em minha vontade. Nesta santidade de viver nas almas da minha vontade, elas devem possuir a minha vontade como sua própria vida. Minha vontade deve se concentrar para espalhar seu mar no fundo dessa alma e depois esticar o outro mar de si mesma, a fim de poder receber o que é apropriado à sua santidade, a sua luz interminável, a sua imensidão sem limites. E a boa vontade da alma que desejar nada mais é do que o fundo do mar que, formando a praia, envolve as águas para formar o mar. Minha filha, é preciso muito para sustentar e preservar uma vontade divina na alma. E a divindade, sabendo que a criatura não tem coisas equivalentes, para que uma santa vontade não poupe nada, tudo é colocado nela, na alma, à sua disposição para formar a santidade de viver na minha vontade. Jesus disse a Luísa, e ele diz mais: já lhe disse muitas vezes que sua missão é ótima, Luísa, porque não é apenas uma questão de santidade pessoal, mas é uma questão de abraçar tudo e todos para preparar o reino da minha vontade para as gerações humanas. E ele diz mais: minha filha, não se preocupe tanto, você deve saber que as outras santidades que já existiram são pequenas luzes que são formadas na alma. E essas luzes estão sujeitas a crescimento, a diminuir e a desaparecer. Por isso, não é certo que enquanto você vive no tempo, até que a luz não acenda, está mais sujeita a diminuir com o passar da outra vida. Como seria se soubesse que essa luz não existe mais? Então, as almas que vivem, né, as outras pequenas santidades, são luzes que são formadas na alma, e essas almas, elas estão em constante crescimento e podem diminuir e podem desaparecer. Então, elas não estão contínuas, ligadas a Deus, né? Aí ele fala que, por outro lado, a santidade de viver em minha vontade não é luz somente, mas é sol. Portanto, não está sujeita nunca ao esgotamento dessa luz, nem ao desbotamento. Quem pode tocar o sol?
Então, a divina vontade, essa santidade da divina vontade é sol, né? Não é uma pequena luz que pode se apagar a qualquer momento, por algum motivo, a pessoa desanima e tal. Não, aqui é santidade plena de Deus, uma santidade totalmente incrível. Ele fala muito dessa santidade no livro do céu inteirinho, são 36 volumes de 100 páginas cada um. Então é muita coisa para estudar. Essa santidade é nova e inédita. Nunca foi ensinada por Jesus a ninguém. Foi ele mesmo quem viveu em sua vida terrena e a sua mamãe, a Maria, nossa Mãe Santíssima. E ele ensinou a Luísa Picarreta para nós nesses tempos tão sombrios em que a humanidade vive. Os escritos da serva de Deus Luísa Picarreta somam um total de 36 volumes, né, como eu já disse, de quase 100 páginas cada um. Ensina tudo sobre como viver essa fusão das vontades humanas com a vontade divina. Essa santidade é aberta a todos que desejarem com muito amor e forte vontade. Mas Jesus afirma que serão poucos que abrirão o coração, devido o mundo estar tão coberto de prazeres e o homem ser tão egoísta. Qualquer ser humano pode viver essa vida divina igual a de Jesus. Até alguém que não conhece Jesus pode experimentar viver essa vida, sem mesmo ler os escritos de Luísa Picarreta, pois o Espírito Santo é quem motiva as pessoas espiritualmente de forma grandiosa, mas somente quem ler os escritos dados a Luísa é que terão consciência de estar vivendo uma vida igual a de Jesus, como esteve ele na terra. Quem estuda e medita os escritos de Luísa Picarreta é quem consegue entender e permanecer continuamente vivendo essa santidade. É como um casamento com Deus que a alma começa a viver. Quando o casal se casa, né, une as vontades dos dois. Mas um dos dois é o chefe da família, a cabeça da casa. Normalmente é o pai de família, conforme a Bíblia nos ensina. Mas com Deus, ele é o pai da família. E nós, almas, somos a esposa. Isso é até com os homens, pois a alma é espiritual e Deus é o nosso esposo da alma. É realmente como um casamento, mas é espiritual. Casamento entre Deus e a alma humana. E a vontade humana da alma se desfaz totalmente para dar a vez e deixar reinar sempre na casa a vontade divina. Esse casamento é de livre e espontânea vontade da alma, nunca é forçado. Há uma cerimônia onde damos a nossa vontade própria totalmente sacrificada a Deus. Depois disso, renovamos diariamente essa entrega com oração diária. Em todas as manhãs, quando acordamos, o primeiro ato do dia é ofertar nossa vontade para Deus, dizendo: Vem, divina vontade, reinar na minha vontade, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. E assim permanecemos vivendo sob o mesmo teto de Deus. Deus se instala dentro do nosso coração e faz morada perpétua dentro de nós. Sua vontade começa a se manifestar mais claramente diante de nós. Se Ele permitir coisas boas, ficamos gratos. Se permitir coisas não tão boas, também agradecemos. Tudo o que acontecer conosco será a vontade de Deus. Nós começamos a viver plenamente na fé, na confiança plena em Deus e uma relação infinita de amor que recebemos e damos continuamente a Deus. Vamos ter de nos desapegar de tudo que é terreno, incluindo pessoas da família, bens materiais, profissão, estudo, se Deus permitir nos tirar essas coisas. A partir dessa entrega, nossos projetos são os projetos que Deus desejar para nós. Não somos mais sozinhos. Mas fica tranquila, minha irmã, meu irmão. Deus é fiel. Tudo que temos, que foi Ele que nos deu, se for para a glória dele, Ele vai manter tudo. Mas Ele vai nos promover testes para saber como lidamos com os nossos apegos, para nos ensinar a sermos livres e desapegados. Ele vai utilizar formas sutis e muito simples de nos conhecer melhor, de saber como lidamos com as perdas. Ele vendo que você está feliz e tranquilo, apesar de qualquer coisa que lhe acontecer, ele não vai precisar mais tocar em nada. E vai te deixar ficar com a sua família, com o seu emprego, com a sua casa, seus bens materiais. Mas se ele perceber algum apego exagerado, ele pode sim permitir que algo lhe seja tirado, se for para o seu maior bem. Você só deixa Deus muito livre para ele fazer o que ele quiser com você. Então você sempre vai falar para Deus: reina na minha vontade. O Senhor é livre para fazer o que o Senhor quiser comigo. Sempre vamos ficar bem diante dos testes se formos perseverantes na fé, confiarmos em Jesus plenamente. Se mantivermos estudando os escritos, iremos entender o que Jesus está fazendo e o para quê. Esperamos tranquilos o desenrolar dos acontecimentos.
Não vivemos mais planejando nada. Tudo é dentro da ordem comum do dia a dia. Você se espelha na vida da família de Nazaré, né? Nós estudamos aqui a vida deles, né? Como eles realmente viviam. Nós temos as revelações das vidas íntimas de Jesus, Maria e José, que nos foi dado pelo próprio Jesus, que ele mesmo revelou para outras místicas católicas para nos ajudar a entender como foi a vida dele, de Nossa Senhora na Divina Vontade. Então nós temos ajuda, né? Então, no nosso canal a gente coloca à disposição para as pessoas e você apresenta o nosso canal para as pessoas, apresenta esses livros para as pessoas também. A vida na Divina Vontade é muito simples. A gente continua obedecendo os mandamentos, os conselhos evangélicos, o Papa, o clero, o nosso pároco, a Nossa Senhora com suas mensagens, né, o confessor, os coordenadores dos movimentos e pastorais da nossa paróquia, o nosso esposo em nossa casa, né? Continua ouvindo os conselhos da esposa, você que é esposo, né? Os conselhos de sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, né? Você continua sendo a liderança se você é o pai de família, se você é o chefe, se você é o líder, se você é responsável em algum lugar, né? Você continua exercendo a liderança nos lugares, né? Sendo líder, seguindo a ordem ensinada por Deus na divina vontade para que você seja o melhor possível, o líder que Deus sonhou para você ser. Continuamos obedecendo os governantes e suas leis, nossos professores, chefes, gerentes, regras de moral cívico e social, nosso país, nossos pais, né? Nossos pais e tudo na ordem como Deus colocou. Deus não interfere nas lideranças da terra, nós vamos viver sempre tranquilos quanto a isso, sabendo que Deus está no comando de tudo. E Deus pode transformar as realidades e coisas que nos rodeiam. E sabe contornar as coisas que achamos que são injustas e erradas em coisas boas. Jesus afirma que quanto mais perdemos aqui na terra, mais ganharemos no céu. Jesus disse isso a Luísa Picarreta. Então, não ficamos buscando fazer justiça com nossas próprias mãos, seremos como Jesus viveu, aceitando tudo o que lhe acontecia. Injustiças por parte dos governantes da época, dos sumos sacerdotes, doutores da lei e fariseus. Falaremos a verdade quando tivermos oportunidade. Iremos evangelizar os pobres e os mais esquecidos da sociedade. E iremos pedir para que venha o reino de Deus. Iremos ser sal da terra e luz do mundo, fermento na massa. Viveremos a frase dada por Jesus na imagem de Jesus misericordioso a Santa Faustina. Jesus, eu confio em vós. É a principal frase que iremos viver. É isso. Esse é o texto que eu preparei com muito carinho. Espero que possa ter ajudado você, ajudar vocês todos, né, a trabalhar em cima desse texto. De repente é uma dica para que vocês possam abordar esse assunto na sua paróquia, com o seu padre, né, com as pessoas com quem você quiser conversar sobre a divina vontade. Amém? Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Até mais.